Ácido fica a mesma coisa. O prefixo do nome do elemento, né? Mais a terminação oso. Ou seja, se for um oxiácido, não é? E esse oxiácido estiver perdendo oxigênio na sua reação, ele vai se chamar, ele vai ter a terminação oso. Ou seja, aqui, ó, eu tinha o meu ácido, vamos lá, cadê? O meu ácido aqui, ó, sulfúrico, HSO4, né, ácido sulfúrico, ele transformou em ácido persulfúrico. Por quê? Porque ele ganhou um oxigênio. Se eu tirar esse oxigênio, ele vai ficar HSO3, ele vai ficar ácido sulfuroso. Então, percebam aí que existem várias características, várias classificações dentro dos ácidos. Então, eu quero que vocês se atentem a isso, né? Que vocês vão ver isso aí até o terceiro ano de vocês. Beleza? Então, vamos lá. O meu oxiácido, por isso que eu estou pegando bem no pé de vocês, o nosso vídeo fica muito extenso, mas eu não estou nem aí. Não é? Tem que dar o assunto completo, não é? Por mais que seja mastigado. Então, vai aí tirando as fotos aí para ir desocupando a memória do celular, que nossos vídeos são um pouco extensos, né? Vamos lá. Então, o que foi que eu já disse a vocês? Né? Para caracterizar um ácido, existe algumas classificações. Para nomear os nossos ácidos, o que a gente faz? Se for um hidrácido, vamos voltar aqui já. Está terminando. Se for hidrácidos, terminação hídrico. Se for um oxiácido, terminação ico. Beleza? Mas se for um oxiácido, não é? Com mais de um oxigênio reagindo, bota o per na frente do nome do elemento, pernídrico. Se perder um oxigênio ao invés de ganhar, né? Fica tudo a mesma coisa com apenas o oso, né? Se diminuirmos mais ainda o número de átomos de oxigênio, eu coloco o nome hipo. Então fica ácido hipossulfuroso, não é? Então aqui, em resumo, não é? Eu tenho o quê? O nosso ácido normal aqui, ácido perclórico, não é? Ácido clórico, percebo que eu perdi um oxigênio, né? Isso aqui é um oxiácido, então eu perdi o meu oxigênio, ficou ácido clórico. Perdi mais um oxigênio, ficou ácido cloroso. Perdeu mais um oxigênio no grau de ionização, ele vai e se torna um ácido hipocloroso, né? Então a força do ácido aí, né? Vai aí o quê? Aumentando ou diminuindo. Então, o prefixo per significa acima e o prefixo hipo significa abaixo. Então, ganhou, prefixo per. Devia ser hiper, né? Mas aqui tem per. Acho que para não confundir, né, a galera, hiper com hipo. Então, colocou o hipo significa baixo. Então, é basicamente isso, né? Existe outra classificação que é de acordo com a hidratação, né? Essa classificação aqui também não cai normalmente nas nossas questões, né? Nem de livro, nem de, né, questões vestibulares, né? É um assunto pouco cobrado. Mas vamos lá, está no livro, então vamos cobrar. Então, alguns elementos químicos são capazes de formar vários oxiácidos, que se diferenciam pela quantidade de água envolvida. Então, como eu falo, de acordo com a hidratação, eu estou me referindo ao quê? De acordo com a quantidade de água que aquele meu elemento ele vai liberar como reagente. Ou seja, para diferenciá-lo, né, então o elemento químico fósforo é capaz de formar 3 oxiácidos, ou seja, H3PO4, não é? Então, para diferenciá-los, são utilizados os prefixos orto, piro e meta, né? Ortofosfórico, pois quando é o mais hidratado dos três prefixos, né, o orto é optativo. Né? Ácido pirosfórico é quando é pouco. E o meta, que é o menos hidratado dos três, chama-se de metafosfórico. Então, essa é uma classificação um pouco utilizada dentro, não é, da nossa química, né, inorgânica. Então, aqui para nós concluirmos, não é, vamos ter o quê? As nossas funções, as nossas utilizações, não é, dos nossos ácidos. Para que servem os nossos ácidos? Então, um dos mais comuns aqui que a gente pode trabalhar é o ácido clorídrico, que é o ácido clorídrico também conhecido como, no comércio, como ácido muriático, né? É o diabo azul, verde, sei lá como é que chama,
que é um ácido para corroer tudo, né? Se joga lá na pia para poder desentupir. Então, utilizado como reagente em experimentos laboratoriais, na limpeza de edifício, na remoção de respingo de cal, também pode ser encontrado no suco gástrico, né, um ácido extremamente corrosivo. Então, nosso estômago é o único órgão capaz de suportar esse tipo de ácido. Se a gente pegar esse suco gástrico, tirar do nosso estômago e colocar na mão, né, vai corroer a nossa mão, né? Então percebam que o nosso estômago é muito bem reforçado para poder, né, capacitar essa quantidade de suco gástrico, né? Aqui está um exemplozinho, né, de um estômago saudável, né, e um estômago com refluxo. O que é o refluxo? Né? É quando o ácido clorídrico ele é insuficiente para aquela seu alimento. Então o líquido começa a querer, né, voltar, né, para o canal de onde ele veio. Então você tem a sensação de querer vomitar. Né? Outra utilização é normalmente, né, como eu falei para você, a maioria dos ácidos é utilizado como forma de energia, né, de formação, no caso de baterias. Né? Outro exemplo, né, outra utilização é o ácido fosfórico, na verdade, de extrema importância para a agricultura, na fabricação de fertilizantes. Né? Ácido fosfórico pode ser encontrado ainda compondo a lista de aditivos em alguns refrigerantes. Não é? Possui ação acidulante e conservante. Então, na maioria dos alimentos aí, né, a base dos gases, né, os refrigerantes gaseificados, a base dele é a base de ácidos fosfóricos. Existe uma pequena quantidade que, né, através do Inmetro, né, o selo de vigilância sanitária, que é permitido, né, nos alimentos, beleza? Então, no século século XVI, os refrigerantes eram fabricados e comercializados por farmacêuticos que tinham conhecimento da química e da medicina. Né? Dizem que antigamente a Coca-Cola era um xarope, né, para infinidade de funções, né, que acabou adicionando-se gás e acabou se tornando, né, a bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água. Né? Não era nem para ter falado o nome Coca-Cola aqui, mas, né, ninguém sabe aqui qual é esse elemento aqui, né, esse refrigerante gaseificado preto. O ácido fosfórico é um dos elementos principais, né, na utilização na fabricação de quê? De detergente também. O ácido fosfórico é utilizado, né, como detergente. Outra utilização do ácido é o ácido acético, obtido a partir da fermentação acética, que é transformado, né, através da transformação do álcool, né, em ácido acético através das bactérias. Né? O ácido acético é componente do vinagre, mais conhecido como o nosso vinagre. Beleza? Temos aqui a nossa formulação. Não é? A propriedade do solvente é bastante utilizada em tinturarias e perfumarias na produção de corantes e na fabricação de tintas. Beleza? Outra utilização aqui do ácido é o ácido sulfúrico, considerado o ácido mais importante na área industrial e médica. O ácido sulfúrico pode ser utilizado na fabricação de fertilizantes, papel e corantes. Em caso de manuseio, é necessário extremo cuidado devido às queimaduras que é capaz de causar. Então, o uso mais comum do ácido sulfúrico é nas baterias de carro, nos automóveis, né? Eles possuem um alto grau de acidez, como também um alto grau de nível de o quê? De ionização de quem? Quem é que vai gerar energia? Né? O grau de ionização desses ácidos. Então, um exemplo do ácido sulfúrico é nas chuvas ácidas, né, que pode causar um grande impacto ambiental. Então, os precursores químicos na formação da chuva ácida são o resultado de ambas fontes naturais, como vulcões e vegetação em decomposição, e pelo homem também, principalmente pelo meio de emissão de dióxido de carbono, ou então de enxofres também, não é? Principalmente na camada de ozônio. Então, um dos precursores da chuva ácida é a poluição, não é? Por exemplo, São Paulo é muito comum ter chuvas ácidas do que aonde? Petrolina. Por quê? Petrolina, a cidade de Pedra é muito menor. Então, comparado com São Paulo, a poluição do ar é muito menor, beleza? Outro ácido bem conhecido é o ácido nítrico, considerado o segundo ácido mais importante para o setor industrial.
é de grande aplicabilidade na fabricação de explosivo como dinamite e o TNT. Não é? Esse ácido, na sua forma concentrada, apresenta bastante volatilidade, o que favorece a dispersão de seus vapores tóxicos. Né? Então, o TNT, que é utilizado nas bombas, mais conhecido, que é a simbologia se refere a trinitrotolueno, né? Se vocês não sabiam o significado, está aqui, trinitrotolueno, né? Ele favorece o que é a dispersão de seus vapores tóxicos, beleza? Também é grande utilizado, né? O TNT também, ou o TNT, o ácido nítrico também é utilizado nas vegetações como fertilizante de solos, beleza? Um bem conhecido aqui em comum é o ácido carbônico, que é o ácido das águas minerais gaseificadas e dos refrigerantes. Né? Então, forma-se na reação do gás carbônico com água. Apenas a união do gás carbônico e água, que eu tenho o nosso chamado de ácido carbônico. Né? Se eu fizer um processo de ionização aqui, né, eu vou liberar quem? Quando eu falo que eu faço um processo de ionização em um ácido, eu vou liberar quem? Água. E também quem? Hidrogênio. Então, aqui uma curiosidade, que é o ácido cianídrico, o HCN, é o venenoso, né? É o venenoso e foi bastante utilizado na Segunda Guerra Mundial como gás das câmaras da morte. Nos dias atuais, assusta a possibilidade dele ser utilizado como arma química. Né? Então, antigamente, o ácido cianídrico foi utilizado, né, nos campos de concentração de Auschwitz, onde ele tinha, não é, as concentrações dos judeus, onde eles faziam esses testes, não é, com armas químicas. Né? Eles colocavam os judeus dentro das câmeras de gás e soltavam o gás e ficava assistindo para ver no que dava, né? Então, foi bastante proibido a utilização, né, o manuseio deste tipo de ácido, beleza? Por ser totalmente o que? Tóxico. Então, percebam que por mais que eu tente apressar os nossos assuntos, eles ficam muito extensos, beleza? Então, eu dividi aí os vídeos. Então, com isso é só e obrigado. Continuamos na nossa aula como bases.